Nossa convidada de hoje é a doutora Marina Yoshimi Takitani, advogada especialista em comércio internacional. E claro que o nosso tema é tarifaço, a legislação e os problemas internacionais da legislação. É um prazer tê-la conosco. Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, tarifaço, como está colocado, tem fundamento jurídico? Não tem? Tem contestação? Não tem? Como é que é esse quadro jurídico nesse exato momento? Então, o quadro jurídico ele envolve algumas questões, né? Então, começa principalmente, né, pela questão do fundamento jurídico na legislação norte-americana, né? O tarifaço aqui, né, contra o Brasil, a princípio ele é fundamentado em uma lei específica dos Estados Unidos, que é a lei de emergência econômica lá, né, que se chama AIPA. Mas, assim, é difícil de dizer se é só isso ou se tem outros fatores, porque, via de regra, né, essa legislação, a princípio, ela é utilizada mais para realmente lidar com questões de emergência econômica, né, e no nosso caso teve alguns elementos políticos, né, que foram mencionados, então é difícil de dizer, mas a princípio o mapeamento é que existe esse primeiro fundamento para o caso, né, das tarifas aplicadas ao Brasil, de 10% mais 40%, né, então totalizando aí uma tarifa até 50%, com alguns setores excluídos, enfim, essa é a base jurídica principal. Existem também outras duas justificativas jurídicas, né, que é a Segurança Nacional sob a seção 232, que, né, resultou na aplicação aí das tarifas de contra aço e alumínio, estão falando semicondutores, automóveis, então pode, né, levar a essas outras, e a seção 301, que foi a investigação que foi iniciada também contra o Brasil, envolvendo, né, aquela história toda, né, desde a prática de pirataria na 25 de março até o Pix, então essa investigação também está em andamento, né? Então temos esses três fundamentos jurídicos aí da legislação americana a princípio. Bom, existem processos hoje nos Estados Unidos em relação à tarifa. Isso, então. Qual foi o resultado da primeira instância? Hoje, então, né, uma desses fundamentos, que foi justamente a lei da emergência econômica, foi levada, né, para a Court of International Trade dos Estados Unidos, que é a primeira instância focada em questões, né, de comércio internacional. Ela foi levada em abril e teve uma decisão em maio que foi favorável, né, assim, para quem está recebendo as tarifas e contrária à administração, no sentido de que essa lei ela não pode ser justificada para aplicar essas tarifas de uma forma tão indiscriminada, né? Os pleitos jurídicos, a princípio, eram dois principais, né? Um primeiro mais focado nas tarifas recíprocas, né? Que eles chamam que foram aplicadas contra todos os países, inclusive o Brasil. E essa foi uma decisão que foi muito mais clara, dizendo que o presidente não tinha esse poder para aplicar essas tarifas dessa forma, né? Nem nessa situação, né? Porque a princípio não configura nenhuma emergência nacional, e por ser um poder do Congresso. E não houve uma delegação clara do Congresso para o presidente para fazer isso. E a segunda foi justamente a questão envolvendo o tráfico de fentanil, e aí foram tarifas mais focadas no Canadá, México e China, que também disseram que era irregular, né, apesar do fentanil ser uma questão de emergência nacional. A questão é que as tarifas não estavam diretamente conectadas com o problema central de emergência nacional, que era a questão do tráfico de fentanil. Essa decisão foi apelada pelo governo norte-americano, então está em segunda instância agora. Em segunda instância, né, o governo falou que ele meio concedeu um efeito suspensivo, então a princípio as tarifas podem continuar sendo aplicadas enquanto está pendente o julgamento, e está tramitando agora na segunda instância esse julgamento, né, na corte norte-americana. Já teve uma audiência aí recentemente, a decisão deve sair aí dentro de alguns meses, possivelmente. Enfim, e aí é difícil de prever, mas muitos especialistas dizem que provavelmente vai ser mantida a decisão da Corte de primeira instância, né, e pode ser apelado para a Suprema Corte eventualmente, a depender dos elementos que constarem na decisão da segunda instância. Que é contrário às tarifas impostas pelo presidente Trump. Exato, a decisão da primeira instância é contrária, falando que basicamente as tarifas são ilegais porque o presidente não tinha esses poderes tão amplos para né, aplicar as tarifas dessa maneira. Agora, uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Qual a influência do presidente Trump no judiciário norte-americano?
na Suprema Corte ou na segunda instância. Existe, não existe? Como é que o meio jurídico analisa isso? A princípio, os Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, né, eles têm a princípio da separação dos poderes, então cada poder é independente, né? Então lá o legislativo é independente do judiciário, que é independente do executivo, né? Existe os mecanismos que se chamam checks and balances, né? De um poder sempre estar fiscalizando o outro, mas via de regra não pode interferir, né? Então assim, uma decisão, uma interferência política não poderia vir a afetar o judiciário lá nos Estados Unidos, né? Então a princípio as decisões elas precisam ser tomadas de forma independente. Se o judiciário, né, que está fazendo essa parte desse check and balance, né, checando Sim. o presidente, o poder executivo nas medidas, né, de ser em última instância que realmente essas medidas são ilegais e não podem ser tomadas, eles, enfim, a regra é que vai ter que realmente parar de taxar. Qual é o tempo médio, em previsão, para se ter o julgamento na segunda instância? É difícil dizer, assim, porque varia, aqui, Claro. como aqui no Brasil também, né, varia muito o tempo processual. Os especialistas lá dos Estados Unidos têm dito que vai levar em média alguns meses aí até chegar a uma decisão, né, definitiva. Alguns dizem que provavelmente não chegará a um ano, mas certamente aí alguns meses até ter uma decisão de mérito, né, porque por enquanto a única coisa que a gente tem na segunda instância é uma decisão processual de efeito suspensivo com relação à decisão da primeira instância para eles poderem continuar taxando, né? O Brasil hoje está também com o problema de uma investigação em relação ao PIX, que é uma barbaridade, mas em todo caso. Qual é a avaliação jurídica desse tema? A avaliação jurídica desse tema também, né, uma investigação sobre a seção 301 da lei americana, né, e a lei de tarifas norte-americana, né, e ela, assim, historicamente, ela foi usada no passado para lidar com essas questões comerciais, inclusive na década de 80, o Brasil já foi investigado, né, com essa mesma seção sobre práticas envolvendo a lei de informática e questões de propriedade intelectual, farmacêutica, só que no final, quando veio, né, a instituição da OMC em 95, meio que essas questões passaram a ser discutidas somente no âmbito multilateral, então os Estados Unidos começou a recorrer cada vez menos a esses tipos de investigação, que é por práticas que ele, né, o governo considere desarrazoadas ou arbitrárias e que prejudiquem o comércio americano, né? O Trump retomou essas investigações no primeiro mandato dele, e o primeiro mandato dele ele fez uma investigação contra a China, né, sobre a seção 301, sobre violações de propriedade intelectual, pirataria, etc. E aí houve uma condenação e aí resultou naquela aplicação de tarifas, né, no âmbito daquela guerra comercial que ocorreu no primeiro governo. Aí, agora, na segunda administração, ele tem expandido isso para outras áreas e aí fez essa investigação com o Brasil, que é muito curioso, porque ela tem um escopo muito amplo, então envolve diversas práticas, né, que vão desde, enfim, pirataria na 25 de março, até PIX, até etanol, então envolve várias coisas, mas existe um processo, né, então uma agência administrativa do governo está conduzindo essa investigação, o governo brasileiro já falou que vai se manifestar, então realmente tem todo um processo legal. No final dessa investigação, se forem comprovadas, né, práticas desleais ou arbitrárias, desarrazoadas pelo governo brasileiro, o governo norte-americano pode retaliar, né? E a linguagem é retaliar e isso pode significar várias coisas, mas considerando o histórico do Trump, provavelmente podem representar tarifas, né? Aplicação de tarifas adicionais, né? Enfim, então tem essas que já foram aplicadas agora, mais para frente, dependendo dos resultados dessa investigação, podem vir outras, né? Então, é mais ou menos esse cenário. O terceiro cenário que se coloca é havendo uma negociação entre os países. Isto pode ser considerado um instrumento de pressão ou um instrumento negocial ou nenhuma das anteriores? Assim, o que muito se tem dito, né, os especialistas dizem que o presidente Trump tem usado essas medidas como uma ferramenta de alavancagem para as negociações, né, então exemplos de, né, assim, como que ele tem feito isso, né, ele já chegou a acordos, por exemplo, com o Reino Unido, com a União Europeia, Vietnã, Coreia do Sul, Japão, que são acordos, assim, a princípio, né, então não tem nada formal ainda estabelecido, mas dá para ver que, enfim,
para fomentar esse intuito de negociar com os Estados Unidos, para poder ganhar mais acesso ao mercado, né? Então, tem muita gente que argumenta que essas medidas que o Trump tem tomado são também nesse lado negocial, né? Para, enfim, essa finalidade. Via de regra, né, assim, isso não é o cenário ideal se você for considerar toda a ordem multilateral, porque existe um foro para negociações multilaterais, que é a OMC, né, que, enfim, é onde os países, a princípio, negociam, né, sempre com a prioridade da reciprocidade, né, o tratamento não discriminatório, que são pilares importantes, especialmente para países pequenos, que não têm tanto poder de barganha quando vão negociar sozinhos contra os Estados Unidos, né. Hoje existe a OMC. Uhum. No entanto, o presidente Trump está impondo investigações. Existe um conflito jurídico aí ou não? O Brasil, como também o Canadá e a China, já iniciaram um pedido de consultas contra os Estados Unidos lá na OMC, né? E na OMC existe um mecanismo de solução de controvérsia, só que infelizmente hoje ele está paralisado porque o presidente Trump, no seu primeiro mandato, impediu a renomeação dos juízes que compõem o órgão de apelação. Então, hoje, se alguém apela a decisão da primeira instância da OMC, que se chama painel, ela vai para o vácuo porque não tem uma segunda instância para julgar, né? Só que todo mundo fala que isso ainda é importante ter esse foro multilateral, inclusive o Brasil levou um caso para lá, a China e Canadá levaram casos contra os Estados Unidos para discutir essas medidas que foram impostas, justamente pela importância do sistema multilateral de comércio e para fomentar negociações, né? Inclusive no primeiro mandato, países como, por exemplo, Suíça, vários países que foram sujeitos à tarifa do aço e alumínio conseguiram negociar uma exceção via OMC, né? Solução de controvérsias lá. Na história recente, os últimos 20, 30 anos, houve algum caso de um juiz de uma Suprema Corte, como o caso brasileiro, ser punido com uma legislação americana? Assim, olha, vou falar, desses últimos tempos é difícil de pensar, assim, né? Normalmente essas sanções que os Estados Unidos impõem, né, no caso, o que aconteceu aqui com o Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, normalmente elas são voltadas para questões muito mais, assim, envolvendo violação de direitos humanos, alguma questão, né, perseguições políticas. Então, são questões que, no âmbito dos direitos humanos, são muito mais severas, né? Assim, esse caso é meio estranho porque, assim, né, não... É uma relação política, é isso? Exato. Tá bom. Doutora Marina Yoshimi Takitani, nós queremos agradecer muito sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado, esperando que a negociação e a paz volte a reinar no globo terrestre. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!